E se aquilo que você acredita não é tão firme quanto parece ser? Seja bem-vindo ao canal da IBG. Nós estamos iniciando uma série chamada Convicções, sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa fé em relação a vários temas. Não é para confundir ou para causar problema, mas sim para ter certeza de que o que você crê está de fato na palavra de Deus. Agora presta bem atenção nesta mensagem. Muitas vezes nós experimentamos ataques, perseguições. Eu me lembro alguns anos atrás, acho que 4, 5 anos atrás, acho que foi mais ou menos, ou foi antes, ou foi logo depois da 2020, do ano da Covid. Tem anos que viram referência, A Covid está quase virando um antes e depois de Cristo, A gente sempre lembra do que aconteceu antes de 2020, depois de 2020. Mas eu não me lembro exatamente, mas para mais ou menos aproximadamente 2020, eu fiz um post na minha mente, com o intuito de instruir as pessoas com relação à abolição da lei para essa dispensação. De que a lei não tinha mais aplicação de sinal da aliança entre Israel e Deus, porque Israel tinha sido colocado de lado e nós, como corpo de Cristo, não somos Israel, não precisávamos manter a lei. E dentre as várias coisas mencionadas na lei, há a guarda do sábado. Amigos, parece que eu abri os portões da perseguição. Era tanto ataque, Era a gente me chamando de filho do cão, certo? Assistente de Satanás, perseguidor dos santos, herege, propagador de doutrina satânica. E exclusivamente 100% das pessoas que me criticaram eram de uma única denominação. Você sabe que denominação era? Adventista. Porque eu critiquei a guarda do sábado. Como é que você reage a acusações assim? Como é que é a sua reação quando você é acusado de algo assim? E são esses tipos de reações que tornam o debate sobre o adventismo tão importante, pois na primeira análise, os adventistas em muitos aspectos parecem crer de maneira semelhante ao cristianismo bíblico. Eles usam a Bíblia, eles têm igrejas bem organizadas, eles falam sobre Jesus, ele tem um estilo de vida saudável, uma reputação moral razoável. Só que a semelhança superficial não é o mesmo que fidelidade bíblica. O erro mais difícil de identificar não é o erro óbvio, é o erro vestido de verdade. E a Bíblia ela nos chama a não sermos ingênuos doutrinariamente. Em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos são elogiados porque ao ouvirem Paulo e Silas, todos os dias examinavam as escrituras para ver se o que Paulo ensinava era mesmo verdade. Eles não aceitaram um apóstolo sem verificar. E Paulo escreve a Gálatas capítulo 1, versículo 8, algo impressionante, quando diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema. O padrão não é a reputação do pregador. O padrão é o evangelho bíblico. E antes da gente continuar, eu preciso frisar isso mais uma vez, como eu tenho frisado em todas as minhas mensagens dentro dessa série. Essa mensagem ela não é um ataque a pessoas adventistas. O problema não é o nível da sinceridade dos adventistas. O problema é o sistema doutrinário do adventismo. Eu não rejeito o adventismo porque eu odeio adventistas. Eu rejeito o adventismo porque eu amo o evangelho bíblico. E quando alguém que eu amo está sendo enganado,
O maior ato de amor da minha parte é dizer a verdade com clareza e com graça. Antes da gente entrar em algumas razões porque eu não sou adventista, eu gostaria de dizer algo sobre a origem do adventismo, porque ela é extremamente relevante para a gente estudar esse assunto. Em 1844, um pregador americano chamado William Miller anunciou com grande convicção que Cristo retornaria no dia 22 de outubro de 1844. E quando isso não aconteceu, o evento ficou comumente conhecido como o Grande Desapontamento. E aí o movimento adventista nasceu em grande parte da necessidade de reinterpretar essa profecia que havia falhado. E a teologia adventista, com o seu julgamento investigativo, o sábado como obrigação da nova aliança e a autoridade a nível de Bíblia dos escritos de Ellen White, foi construída sobre essa fundação. E a pergunta que a gente deve fazer com relação a esse tema é: devemos confiar em um sistema teológico que nasceu de uma profecia falsa? Vamos deixar, eu proponho, a Bíblia responder. E eu vou escolher responder com a Bíblia quais são as razões bíblicas que eu não sou adventista. E a resposta aparece em 5 razões. Há mais razões. Eu até encorajo você de você ler a respeito dessas razões. Se você der um Google, você vai encontrar pelo menos umas 10. Mas eu vou reduzir a 5 razões. E uma dessas primeiras razões, porque eu não sou adventista, é porque eu creio que a Escritura é suficiente e final. O adventismo histórico trata os escritos de Ellen G. White como dom profético. A denominação adventista a chama de mensageira do Senhor e afirma que os escritos dela são inspirados como a Bíblia. Ela escreveu mais de 100.000 páginas. Suas obras como O Grande Conflito, O Caminho a Cristo, Patriarcas e Profetas funcionam na prática como autoridade que complementa e interpreta a Bíblia dentro das igrejas adventistas. Mas a questão que a Bíblia levanta é: pode haver uma nova revelação normativa depois do fechamento da própria Bíblia? Será que há? A resposta da Escritura é clara com relação a isso. Não deixa nenhum tipo de dúvida. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 afirma o seguinte: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, outrora aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho. A revelação progressiva chegou ao seu ponto culminante e final na pessoa de Cristo. O Filho não é um capítulo numa revelação que continua. O Filho é a revelação completa. Em Judas 3, o apóstolo fala algo de grande significado para esse tema, quando ele exorta os crentes a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A expressão aqui, uma vez por todas, vem do grego hapax, que é um termo técnico, que só significa uma coisa. O termo técnico só significa uma coisa. Significa que ocorreu uma única vez, com resultados permanentes, sem possibilidade de repetição. Ou seja, a fé foi entregue definitivamente, não há suplemento a ser acrescentado. Paulo, em sua carta a Timóteo, que eu já mencionei várias vezes nessa série, segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, declara que toda a Escritura foi dada e é suficiente
suficiente para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. E a pergunta que eu tenho é: se a Escritura já nos equipa perfeitamente, para que servem os escritos de Ellen White? É a pergunta. Mas a questão ainda é mais direta, porque a Bíblia estabelece um teste para identificar um verdadeiro profeta. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 a 22, Deuteronômio 18, 21 a 22, Deus diz: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, e aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Ou seja, qual é o teste? O teste é 100% de exatidão, nenhuma margem de erro. E Ellen White falhou nesse teste. Ela previu que nunca haveria uma segunda guerra mundial, depois da primeira guerra mundial. E adivinha, houve a segunda guerra mundial. Ela afirmou que certas pessoas que estavam vivas no tempo que ela vivia, veriam a volta de Jesus ainda em vida. E elas morreram, não viram. Ela descreveu os habitantes de outros planetas do sistema solar em detalhes que você não encontra em nenhum lugar nas Escrituras. Não tem sustentação. Então, uma profetisa com histórico de profetias falhas não pode ser autoridade confiável para a fé cristã. Pense comigo numa bússola. Se você comprar uma bússola, não estou falando essas bússolas vagabundas que você vai comprar lá no atacado de presente não, viu? Uma bússola decente, tá? Onde você estiver, ela vai apontar para onde? Com seu campo magnético. Norte. 100% da vez, não importa onde você está, com quem você está, certo? Em que posição você está, ela vai apontar sempre para o norte. E é exatamente essa confiabilidade que torna a bússola útil. Agora imagine uma bússola que às vezes aponta para o norte, às vezes aponta para outra direção, dependendo da hora do dia. Você usaria essa bússola para navegar? Não, né? Você não vai usar um negócio desse. A Bíblia é a bússola perfeita. Esse livro aqui é a bússola perfeita. Ela sempre aponta para a verdade. E quando alguém oferece uma bússola adicional, que às vezes erra, ela não ajuda na navegação. Ela atrapalha. Eu não quero aqui dizer, certo, que tudo que é ensinado dentro do adventismo é falho. Por quê? Porque muitas das coisas que eles ensinam estão realmente aqui. Certo? Mas já está aqui. Eu não preciso complementar. E eu quero fazer uma pergunta direta para cada um de vocês essa manhã. Quando você precisa saber o que Deus quer, onde é que você vai buscar? A Bíblia é suficiente para você? Ou você sente que precisa de revelação adicional, de visões, de palavras proféticas extras para ter clareza? A verdade é, a Escritura foi entregue de uma vez por todas. Aprenda a confiar nas Escrituras completamente. Ela é suficiente e ela é final. A segunda razão, porque eu não sou adventista, é porque eu creio que a igreja não está sob a lei sabática. E o adventismo afirma que guardar o sábado, que é do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, é obrigação dos crentes em todas as épocas para a confirmação de salvação. Eles argumentam que o sábado foi criado em Gênesis, antes da lei mosaica, portanto ele pertence a toda a humanidade e não apenas a Israel. E que a mudança de adoração para o domingo foi uma corrupção introduzida pela Igreja Católica Apostólica Romana.
E essa posição parece razoável à primeira vista, mas ela desmorona quando a gente examina o que a própria Bíblia diz sobre o propósito e o destinatário do sábado. Êxodo capítulo 31, versículos 13 e versículo 17 são inequívocos em relação ao propósito e a quem o sábado foi dado. E lá diz: guardareis os meus sábados, porque é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. É sinal entre mim e quem? Os filhos de Israel para sempre. O texto não diz sinal entre mim e todos os povos. Diz sinal entre mim e os filhos de Israel. O sábado era um sinal de aliança, e a aliança tem partes específicas. A lei mosaica foi feita com Israel, não com o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai mais longe ainda em sua epístola a Colossenses capítulo 2, versículo 17, quando ele escreve: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa de dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque estas coisas são o quê? Sombra das futuras, mas o corpo é de Cristo. Perceba a comparação sutil que Paulo faz aqui entre sombra e o corpo de Cristo. Tudo antes do corpo de Cristo era sombra. O corpo de Cristo é a realidade da sombra. Seguiram aí o que é que Paulo está dizendo? O corpo de Cristo, do qual eu pertenço, e eu espero que muitos de vocês aqui pertençam, certo? É a sua realidade. Você não precisa viver de sombra. Quem vive de sombra é gente medrosa. A palavra sombra aqui, ela é chave nesse texto. A palavra grega é esquia. É a imagem de algo projetado por um objeto que está mais adiante. Eu estou aqui e eu estou vendo algumas das minhas sombras. Aqui está a sombra dessas partituras. Se eu mexer ela para cá, ela vai projetar a sombra para lá, não é isso? Por quê? Porque a sombra é a imagem do objeto mais distante. A sombra não é a realidade. É o anúncio da realidade que vem. Então Paulo, ele classifica o sábado como sombra de Cristo. Cristo já veio. E se Cristo já veio, a sombra foi substituída pelo corpo, pela realidade. Por isso a igreja não está obrigada a uma sombra, pois a realidade é Cristo. E Cristo é o nosso sábado de descanso. Você já está naquele para quem o sábado apontava. Você não precisa de sábado. E como dispensacionalista, palavra bonita, né? Se você quer saber o que é, tem um livrinho ali chamado Entendendo a Bíblia. Tá? Vá depois lá, pare e pegue. E como dispensacionalista, eu entendo que Deus tem tratado diferentes grupos de maneiras distintas ao longo da história da palavra. E a igreja Corpo de Cristo, da qual nós fazemos parte, ela começou em Atos 9, com o chamado do apóstolo Paulo ao ministério entre os gentios, conforme a revelação que ele mesmo declara em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde descreve um mistério não revelado antes. E essa igreja, ela não herdou as leis mosaicas dadas a Israel. A igreja, por costume, não por lei, se reúne no primeiro dia da semana em celebração tradicional, a ressurreição de Cristo. Isso não é uma lei, é um costume. E essa prática, ela é descrita na Bíblia, viu? Vai lá em Atos capítulo 20, não tem aqui. Vai lá em Atos capítulo 20, versículo 7. E veja só o que diz lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e
prolongou o discurso até a meia-noite. Que dia que eles se reuniram? Primeiro dia da semana. O sábado é que dia da semana? O último dia da semana. Aí abre agora lá em 1 Coríntios, capítulo 16, e vê a instrução que Paulo dá com relação ao recolhimento das ofertas. Olha só. 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana. Meu sogro, pastor Douglas, missionário, veterano aqui no Brasil, está aqui. Eu fiz uns cálculos, eu acho que mais ou menos 53 anos no Brasil. Minha pergunta é, quando o pastor Douglas está aqui, ele consegue ser multado no trânsito lá nos Estados Unidos? Não. Por quê? Porque as leis que valem para você no trânsito é as leis do país onde você reside e dirige. Não é não? Como é que você vai levar uma multa estando aqui em outro país? Não tem cabimento uma coisa dessa. Da mesma forma, um crente gentil que está na igreja, o corpo de Cristo, não está sujeito às ordenanças da aliança mosaica dadas a Israel. E está debaixo de uma aliança diferente. E por isso não é desobediência não guardar o sábado. É reconhecer a qual aliança você pertence. Você não pertence à aliança feita com Israel. Você pertence à aliança feita com o corpo de Cristo. E eu preciso fazer mais uma vez uma pergunta pessoal para vocês. Você vive como alguém que está debaixo da lei ou debaixo da graça? Romanos 6, versículo 14, é muito direto com relação a esse assunto e diz: não estais sob a lei, mas sobre a graça. E Gálatas 5, versículo 18 confirma: se sois guiados pelo Espírito, que é uma característica de quem está no corpo de Cristo, porque foi batizado pelo Espírito no corpo, e foi dado de beber deste Espírito, então você é guiado pelo Espírito, não estais sob o quê? A lei. E o adventismo coloca um crente de volta debaixo de ordenanças que Paulo declarou cumpridas em Cristo. Isso é fidelidade bíblica. Isso é não confundir as dispensações de Deus. E a terceira razão, porque não sou adventista, é porque eu creio que o crente tem segurança plena diante de Deus. Essa eu quero que você repita comigo, que ela é extremamente importante. O crente, vamos lá, tem segurança plena diante de Deus. Quando a profecia de Miller falhou em 1844, os líderes do movimento, que por sinal eram chamados de milianismo, não adventismo, depois é que surgiu esse nome. Então esses líderes do movimento, eles precisavam de uma explicação. Por que que Jesus não veio? Quando aquelas bombas de São... A gente está perto de São João, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu era uma benção quando eu era mais novo, né? Tinha uma palhoça lá perto de casa. Isso aqui é completamente fora do script. Tinha uma palhoça lá perto de casa, que tinha um quadrilha de São João lá e tudo mais. Aí eu tinha mais ou menos, acho que uns 13 anos. Aí eu pensei, vou fazer uma coisa legal. Aí eu peguei uma lata, naquela época de cerveja, vazia, e embrulhei ela no papel, parecendo aquelas bombas grandes, botei um fósforo, certo? Mas estava igualzinho. Só que, não fósforo não, desculpa. Botei um palitinho nela e joguei no meio da quadrilha. Meu amigo, era gente correndo para todo lugar, né? Aí o negócio... pá. Meu amigo, quando a turma descobriu que era eu, era tanta gente correndo atrás de mim. Então, Miller soltou uma bomba dessa e estourou um palitinho. Pô.
E agora, o que é que a gente faz? A resposta foi: vamos construir a doutrina do julgamento investigativo. A minha solução foi correr, né? A deles foi: vamos inventar o julgamento investigativo. O que é o julgamento investigativo? Que Cristo não havia voltado à terra em 1844, mas havia entrado no lugar santíssimo celestial para iniciar uma revisão dos registros de todos os mortos. E esse julgamento examinaria os casos um por um para determinar quem merece ressuscitar no final. Só que o problema prático dessa doutrina, ele é devastador. Enquanto esse julgamento ele está em andamento, nenhum crente tem certeza de sua salvação. Você só saberá que está salvo quando e se seu caso for aprovado no julgamento investigativo. A base alegada para essa doutrina se encontra em Daniel capítulo 8, versículo 14. Aonde se lê: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. O Miller calculou, e ele calculou dizendo, presumindo que 2.300 eram anos-dias, não dias literais. E ele começou a contagem a partir do ano 457 a.C., chegando em seus cálculos 1844. Mas essa interpretação está em sérios problemas. Primeiro problema: o contexto histórico de Daniel é já provado a profanação do templo de Jerusalém por Antíoco IV Epifânio no século II a.C. Um evento que aconteceu e já está registrado na história. Essa profecia já foi cumprida. Segundo problema: o texto usa a expressão tardes e manhãs, a mesma linguagem de Gênesis 1 para dias literais e não anos. Então você não tem liberdade aqui de dizer que isso aqui é anos. Terceiro problema: o santuário no contexto aqui é o templo em Jerusalém, não um santuário celestial. Então há apenas uma conclusão simples aqui a fazer: a doutrina do julgamento investigativo é uma interpretação criada para explicar uma profecia que falhou. Não é uma análise honesta do que o texto ensina. E mais do que isso, viu? Quando você vai para o Novo Testamento, ele ensina sobre a posição do crente diante de Deus, completamente diferente a ideia de um julgamento investigativo ainda em andamento. Vamos pegar, por exemplo, Romanos 8:1. O que é que diz em Romanos 8:1? Romanos 8:1 diz que ainda há uma condenação. Ainda há uma pendência de revisão para ver se alguns aqui vão ser aprovados. É o que diz lá? Não. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Hebreus capítulo 10, versículo 14 declara: porque com uma única oferta, aperfeiçoou para quando? Para sempre. Para sempre os que são santificados. O tempo verbal aqui do verbo aperfeiçoou, tetelekoin, né? É o tempo perfeito. E o tempo perfeito, ele denota uma ação que é vista como sendo concluída no passado, de uma vez por todas, sem a necessidade de ser repetida. Foi concluída de uma vez por todas e não há necessidade de repetir. Ou seja, o crente já foi aperfeiçoado e não está sendo avaliado. Você passou no Enem, irmão. Entendeu? Você foi aprovado no Enem. No Enem de Deus, né? Você foi aprovado. Hebreus 9, versículo 24 a 28, mostra que Cristo entrou no próprio céu. Para o quê? Para avaliar os registros? Para olhar os arquivos. Opa, Lívia está aqui. Jaziel não está aqui.
Eita, Jaziel. Foi isso que ele fez? Não! Para agora comparecer por nós ante a face de Deus. Não é para julgar os registros, mas para interceder pelos já salvos, já santos. Essa é a realidade. Alguns anos atrás, Natan, grande motorista, se envolveu num acidente lá nos Estados Unidos com um carro da missão, vê? Ele bateu num casal de velho que vinha. Deu uma chapuletada. Pei! Mas foi das boas mesmo. Jogou o pessoal lá para não sei para onde. A mulher tinha uns problemas na coluna já. E aí, ela fez o que muito gringo faz. Entrou com um processo. Aí, a missão tinha seguro no carro. O seguro do carro acionou o advogado. O advogado entrou com a defesa. No final, acabou que eles chegaram a um acordo, pagaram a mulher a bagatela de $230 mil. Graças a Deus que não saiu do meu bolso. Igual a salvação. Mas eu ficava muito preocupado com isso. Eu e Natan, meu irmão, e agora? E agora? E agora? Aí saiu a sentença, mas eu ainda fiquei perturbado. Eu digo, e se essa mulher recorrer? E se mais tarde ela entrar com a outra ação? Eu fiquei super, ultra perturbado. Não conseguia dormir de novo. Aí, finalmente eu liguei para o advogado. E perguntei a ele. Cara, eu estou lendo aqui esse negócio, não estou entendendo esse linguajar aqui legal e tal. Isso quer dizer que mais tarde ela pode entrar de novo com a ação? Ele falou, não, rapaz. Isso quer dizer que o caso está encerrado, não há revisão pendente. E você pode ficar descansado que nunca mais ela pode entrar com um processo. O julgamento investigativo é como dizer ao crente, o caso ainda está aberto. E eu tenho para mim que isso é menos interesse doutrinário e mais interesse de controle sobre o povo. Porque seria muito fácil controlar vocês. Eu chegaria para vocês e dizia, se não beijar meu anel, vai tudo para o inferno, viu? Não? Eu não sei, eu acho que metade aqui, semana que vem, ia estar botando a saliva aqui nesse negócio. Seria muito mais fácil. Só que a Escritura diz o quê? Está encerrado. Cristo sentou à direita do Pai. Alguém que senta é porque terminou o trabalho. Entendeu aí, galera? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Você sabe hoje, com certeza, que tem vida eterna? Se a sua resposta é, eu acho que sim, talvez sim, eu espero que sim, eu quero que você saiba que o Evangelho oferece algo muito melhor do que isso. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, está escrito, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quantos crentes tem aqui? Levanta a mão. Certo? Então quero declarar a você agora, para que saibam que têm a vida eterna. Saibam, não esperam, sintam, saibam. E o adventismo, ele retira do crente a segurança que o Evangelho oferece. Essa é uma das suas consequências mais graves. Você tem a vida eterna. A quarta razão, porque eu não sou adventista, é porque eu creio que o crente que morre está com Cristo. E o adventismo, ele ensina a doutrina conhecida como sono da alma. Segundo essa doutrina, quando uma pessoa morre, ela entra em um estado de completa inconsciência. Não há pensamento, não há experiência, não há comunhão com Deus, até o momento da ressurreição. O morto não sabe de nada, não sente nada, não percebe o tempo passando. Mas Paulo, ele descreve a sua própria morte com uma linguagem completamente diferente. Vê lá o que ele diz sobre a morte dele em Filipenses 1, 23. Quando ele escreve, estou pressionado dos dois lados. E os lados que ele estava dizendo aqui é ficar, para abençoar os filipenses. Ou o quê? O desejo
de partir e estar com quem? O que é o quê? Algo muito melhor. Então Paulo usa aqui dois pares de conceitos: partir e estar com Cristo. Na lógica do sono da alma, partir resultaria em inconsciência. E inconsciência não é muito melhor, certo? Do que nada, né? Então é simplesmente nada. Inconsciência é nada. Mas Paulo chama de muito melhor. Isso pressupõe experiência o quê? Consciente. Completamente com suas capacidades. Pressupõe comunhão real com Cristo após a morte. Aí você vai para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e Paulo é ainda mais direto, mais cortante. E ele diz: temos confiança e preferimos antes estar inconscientes, moribundos, sem sentir nada, sem saber de nada, né? Aí minha esposa está ali: ih, parece você quando está assistindo televisão, né? O que é que diz? Temos confiança e preferimos antes estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Os dois estados são simultâneos na lógica de Paulo aqui. No momento em que o crente parte do corpo, ele automaticamente está presente aonde? Com o Senhor. Não há intervalo de inconsciência. Não há sala de espera. Os adventistas tentam rebater isso com o argumento de que Paulo estava usando aqui linguagem metafórica, ou que ele está referindo à ressurreição futura, não ao estado intermediário que eles acreditam. Mas então a gente chega em Lucas 23, versículo 43, onde o próprio Jesus, falando ao ladrão crucificado ao lado dele, diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Mas aí os adventistas tentam mudar a vírgula de lugar, certo? E aí eles botam a vírgula para logo após o hoje. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então eles transformam o hoje em ênfase do ato de falar, não do ato de estar no paraíso. Mas nenhum manuscrito grego sustenta essa leitura. A gramática natural do texto aqui é inequívoca. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora pense comigo a seguinte situação: alguém que você ama muito, seu pai, sua mãe, uma avó, um avô, um irmão, uma irmã, que você ama muito, está nos últimos dias e momentos da vida aqui, desse lado da eternidade. O que é que você quer dizer à pessoa? Com licença, irmã. Não estou desejando mal não, viu? Ainda assim, logo logo, você vai estar inconsciente, sem sentir nada, sem saber de nada, completamente moribunda, parada no espaço e tempo, certo? Se sente confortada? Claro que você não quer dizer um negócio desse. Por quê? Porque não é a verdade. Qual é a verdade? A verdade é partir, é estar com Cristo. Lindaci, no dia que você der o último suspiro dessa casca aqui, instantaneamente você vai estar na presença de Jesus. Confortou ou não? Por que confortou? Porque é a palavra. É a palavra. Eu não tenho dúvida sobre qual consolo é bíblico aqui. Eu não tenho dúvida sobre qual consolo é real. Quando você pensa na morte de alguém que você ama, que partiu na fé, um pai, uma mãe, um filho, onde é que você acredita que essa pessoa está agora? A Bíblia não nos deixa dúvida. Se você está em Cristo, você vai estar automaticamente descansando e consciente com Cristo, aguardando a ressurreição. Do quê? Do seu corpo. A nossa esperança
eterna. O sono da alma rouba essa esperança. Não deixe isso acontecer com você e com ninguém. A quinta e última razão, porque não sou adventista, é porque eu creio que o inferno é eterno. Eu creio que o inferno é eterno. O adventismo, ele ensina o aniquilacionismo. O aniquilacionismo é a ideia de que os ímpios, no juízo final, serão destruídos e simplesmente deixarão de existir. Vão virar pó. Certo? O inferno não é punição eterna consciente. É uma extinção permanente. A ideia aqui, ela parece até misericordiosa, né? Na primeira vista, assim, né? Um Deus bom não poderia torturar pessoas para sempre. Mas a questão aqui não é o que nos parece mais justos na nossa visão. A questão aqui é o que a Escritura ensina. E Jesus foi o maior pregador sobre o inferno do Novo Testamento. Você sabia disso? Não há um outro pregador que mencionou mais o inferno do que Jesus. É uma coisa impressionante. Em Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46, ele afirma: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E estes irão para o tormento de quanto tempo? Eterno. Mas os justos para o quê? A vida eterna. A palavra traduzida aqui como eterno nos dois casos é a mesma. É aionios. A vida dos justos é aionios. E o tormento dos ímpios é aionios. Se você aceita que a vida eterna dos justos é literalmente eterna, você está o quê? Você está obrigado, pela consistência gramatical aqui, a aceitar que o tormento dos ímpios também é literalmente o quê? Eterno. E aí você vai para Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48, Jesus cita uma profecia de Isaías 66, 24, para descrever o inferno como um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O adventismo aqui ele vem e argumenta que isso significa que o fogo consome completamente e então se apaga, que é a extinção final. Eles argumentam aqui. Mas essa interpretação ela inverte completamente aqui a lógica do texto. Jesus usa exatamente a linguagem de continuidade, não de extinção aqui. O bicho que não morre, o fogo que não se apaga. Para comunicar o quê? Permanência, não extinção. E aí vem Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ele encerra esse debate com precisão cirúrgica. E diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão, presta bem atenção nessa frase aqui, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E a expressão século dos séculos no grego é a expressão mais forte da língua grega para indicar eternidade. Não tem como você escapar aqui. O verbo serão atormentados está no futuro ativo, ação contínua. Você não atormenta alguém que não existe. Como é que você vai atormentar alguém que não existe? Não tem como. O texto aqui ele pressupõe existência consciente e sofrimento contínuo. Ou seja, o aniquilacionismo não é uma doutrina misericordiosa. É uma doutrina que diminui a seriedade do pecado, esvazia a urgência do evangelho e remove a motivação mais profunda para a evangelização. E se o pior destino de um incrédulo é simplesmente deixar de existir, a gente vai começar a se perguntar: então para que a urgência de pregar o evangelho? Para quê? Né? O inferno eterno não existe para nos deixar com raiva de Deus, viu? Existe para nos lançar de joelhos diante da graça dele que nos livrou desse inferno. Essa é a ideia. Hoje a gente viu 5 razões bíblicas pelas quais eu não sou adventista. A primeira razão: eu creio que a Escritura é suficiente
e final. Ou seja, os escritos de Ellen White não têm autoridade profética sobre a igreja, corpo de Cristo. Segunda razão, eu creio que a igreja não está sob a lei sabática. O sábado era sinal da aliança de Moisés com Israel, declarado sombra e cumprido em Cristo. Terceira razão, eu creio que o crente tem segurança plena diante de Deus. O julgamento investigativo de 1844 não tem base bíblica e destrói a segurança que o Evangelho oferece. Quarta razão, eu creio que o crente que morre está imediatamente com Cristo, não em um sono inconsciente. E quinta e última, eu creio que o inferno é eterno. A doutrina da aniquilação contradiz o ensino direto do próprio Jesus e dos apóstolos. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer a vocês aqui como conclusão dessa mensagem. Você não foi chamado para vencer debate na internet. Você não foi chamado para vencer debate com adventistas na internet. Você foi chamado para conhecer a verdade, viver a verdade e amar as pessoas para a verdade. Há uma diferença aqui enorme entre ter convicção e ter arrogância. Convicção, ela é firme, mas também humilde. A arrogância é firme, mas é fria. O amor pela pessoa adventista não é ficar em silêncio sobre o erro adventista. É dizer a verdade com graça. Como Efésios capítulo 4, versículo 15 nos ensina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero dar uma tarefa para vocês, como resultado dessa mensagem. Essa semana faça duas coisas. Primeira coisa, estude com bastante atenção os textos citados hoje aqui. Eu vou mandar para vocês as anotações como eu tenho feito. E eu quero que para cada razão você anote o texto bíblico e o que ele diz de maneira positiva. Não apenas o que o adventismo erra, mas o que a Escritura afirma. Construa suas convicções a partir da palavra, não apenas da crítica. Segunda coisa que eu quero que você faça. Ore por uma pessoa adventista que você conhece. Certo? Não ore com desprezo ou com sentimento de superioridade. Ore com amor, ore com clareza e com genuíno desejo que ela conheça a suficiência de Cristo, a suficiência da palavra de Cristo, a suficiência do sacrifício de Cristo, a sua intercessão e a sua eternidade garantida na pessoa de Cristo. Em Cristo, você não precisa de Ellen White. Você não precisa do sábado judaico. Você não precisa de um julgamento investigativo inacabado. Você tem a Cristo e em Cristo você tem tudo. Absolutamente tudo. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui. Aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.